Aliás, a nota triste dessa operação da PF foi a escolha do nome, pelo menos pra mim, Capitu, uma das minhas personagens favoritas da literatura brasileira. Joesley não tem nada dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E também tem o seguinte, né, Silvio? Estaria a nossa brava Polícia Federal querendo responder ao dilema fundamental da literatura brasileira sobre se Capitu, de fato dissimulada, teria traído o Bentinho? Terá a nossa Polícia Federal cometido esta ousadia? Olha, esse é um dos assuntos sobre os quais eu mais falei nesse programa, talvez o assunto sobre o qual mais falamos aqui. Escrevi também a penca a respeito disso aí, dessa operação. É engraçado que o Joesley tenha sido preso hoje, ele e o Saúde, sob o argumento de que mentiram e omitiram, dissimularam, portanto, daí o nome da operação em homenagem a Capitu, e obstruíram, portanto, obviamente, a justiça. Eles sempre fizeram isso. Esse é o motivo fundamental, fundador, porque essa delação e o modo como ela foi firmada, assodadamente, sempre foi um equívoco. O modo como a coisa aconteceu lá atrás, em 2017, é igual a esse de agora. O Rodrigo Janot agindo assodadamente, a obscura história de Marcelo Miller, muito tratada aqui, e o modo como, com todas as vênias, o ministro Edson Fachin recebeu uma espécie de despachante do Ministério Público, o ministro do Supremo, carimbou, chancelou, homologou a delação sem maiores estudos, sem maiores filtros. Por exemplo, sem haver periciado as gravações do Temer. Aquele flagrante armado pelo Joesley Batista. Mas isso já é outra história. Naquele acordo, o Joesley Batista tinha imunidade. Perdão judicial e imunidade. De modo que, prevalecendo aquilo, e quase prevaleceu, o sujeito estaria hoje livre, fora do Brasil, provavelmente. Graças àquele equívoco, e eu estou usando a palavra equívoco, cometido por Janot e Fachin e outros, hein? E aplaudidíssimo. Sempre foi para mim, e continua sendo, obscuro, como esse grupo empresarial pode ter crescido como cresceu, artificialmente, barbaramente, bizarramente, na lógica dos campeões nacionais, ao longo dos governos petistas de Lula e Dilma. E, no entanto, na hora de delatar, Lula e Dilma e o PT, portanto, não aparecem e continuam não aparecendo, aparecem lateralmente. Não que o PMDB, MDB, seja lá o que for esse troço, seja santo, não é. Mas o Temer era vice-presidente da República, ele era no melhor cenário coadjuvante nessa trama. E, no entanto, o PMDB continua sendo protagonista dessa história. Onde está o PT? Onde está Dilma Rousseff? Esse negócio aconteceu no governo da Dilma Rousseff em 2014 e 2015. O esquema investigado na Operação Capitu. O Janot, nessa época, já era procurador-geral da República. Ele foi de 2003 a 2017. Quem não terá visto a transformação desse senhor? Não sei qual a motivação, mas até o impeachment da Dilma era tranquilão, não tinha flecha. Depois que Dilma sofreu o impeachment, aí começaram os disparos. A história do Janot merece melhor investigação. O Marcelo Miller era subordinado a ele. Essa barbárie aqui aconteceu, jamais investigada por ele, durante o seu tempo de Procurador-Geral da República. E aí? É uma longa história. Esse acordo está pendurado. A Raquel Dodge pediu que fosse feita a rescisão. Continua pendurado, dependendo do Edson Fachin, desde o ano passado, do plenário, aliás, né? Tem que estar dependendo do plenário, porque ele já mandou para o pleno. Está dependendo de colocar debate, mas a participação dele, do Fachin, é muito pouco ativa em relação proativa em relação a esse troço. E nos coloca nessa situação de limbo em que nos encontramos hoje.
Aliás, tem uma matéria no G1 da Júlia Dualib excepcional a respeito disso. Como está no limbo, numa espécie de limbo, a defesa dos Batista tenta fazer valer o acordo, para que eles tenham imunidade e não possam ser presos. E há argumentos jurídicos para isso. Tudo porque até agora, desde o ano passado, nós estamos no final de 2018, desde o final de 2017, esse acordo está pairando aí muito estranhamente. Onde está a celeridade do Supremo para fazer cumprir o seu papel? Porque na hora de legislar, de fazer o papel de outros poderes, aí é tudo rapidinho. Mas na hora de fazer o seu papel, onde é que está?